Como esse livro, né, na verdade, ele é uma distopia, né, um livro de 1924, escrito pelo Zamyatin. E o que estava acontecendo na década de 20, quando ele escreveu? Stalin já estava tomando poder, e todo aquele ideal da revolução socialista na Rússia já estava meio que indo pro ralo. As coisas já não estavam mais andando conforme os idealistas daquela revolução previam. O protagonista desse livro, ele é um engenheiro chamado D503. É muito engraçado observar que pra ele, provavelmente pro Zamyatin, né, o vidro, metal, coisas movidas a vapor, tudo isso pra ele era uma coisa, energia elétrica, né, também, tipo, era uma coisa assim, revolucionária, né, você vê que, né, a distopia, na verdade, ela não tá tão longe da realidade, né, a gente... Ó, o Big Brother aí. Então, falando agora dessa questão de estar totalmente descolado da realidade, tem um ponto que a gente ficou na cabeça ao ler, que é justamente qual é o objeto da crítica de uma distopia como essa, como Nós, do Zamyatin. De certa forma, como a gente já deu no contexto pra vocês, ele tá escrevendo no andar da Revolução Russa, Stalin já tá ali assumindo o poder, a crítica já está sendo totalmente cortada, então não tem mais uma liberdade para expressão. E aí a gente fica pensando o seguinte: tanto essa quanto 1984, como a Revolução dos Bichos de George Orwell, Fahrenheit 451, várias dessas obras criticam de certa forma, acho que Fahrenheit menos, mas elas criticam de certa forma um sistema totalitário. Então é um estado totalitário que tem os seus defeitos, e em geral é de negar a individualidade do homem, entre vários outros pontos. Cada obra tem a sua particularidade, mas como a gente já disse, muito já está aqui no Nós, do Zamyatin, então as outras obras foram só modificando algumas coisas. Porém, apesar de um sistema totalitário ter todos os seus defeitos, no livro do Zamyatin fica muito claro que ali também há uma crítica ao sistema industrial, ou seja, ao capitalismo. Porque se você for ler o livro e parar para pensar, será que você não é igual ao D503? Fica a questão. Por exemplo, morando aqui em São Paulo, a gente vê muito isso, né? Se você não acorda no horário certo para pegar o metrô ou o ônibus no horário certo, você não vai chegar no trabalho. Se você tem até 10 minutos de atraso no trabalho, ok, né, considerável. Se atrasa um pouco mais, você já tá fudido, você vai ser descontado, vai ter que fazer hora extra. Você vai ter horário específico para almoçar, você não pode querer almoçar 1h da tarde como você fez ao longo dos seus 50 anos de vida, não. É a empresa que vai determinar que horário que você vai almoçar, horário que você vai sair. Almoçar. Sim, e de certa forma isso chega até num ponto de que, isso é uma crítica muito forte do Marx também, as pessoas, o momento de lazer é extremamente integrado na fórmula do capitalismo. Ou seja, você precisa ter um momento de lazer para quê? Para reproduzir, para procriar a espécie de trabalhador, senão não vai ter quem mexe nas maquininhas mais pra frente. Óbvio, né, que com a tecnologia vai diminuindo cada vez mais essa necessidade, mas isso é uma crítica que estava lá no Marx do século XIX, de que o momento de lazer é totalmente funcional. Tanto que uma parte da crítica da indústria cultural é justamente esse ponto também, né? Que você não dá mais possibilidades de emancipação do homem, você só fica reforçando o papel dele no sistema e, o que é mais grave, negando que ele pense sobre o sistema, né? A educação tá aí para isso, escola sem partido é essa questão, o MBL tá aí pra isso também. Então, várias coisas vão negando a capacidade do indivíduo de raciocinar sobre o papel dele no sistema e enxergar que ele é um escravo, ao mesmo tempo explorado. Sim. Tudo isso que eu tô falando tá em Nós, no livro do Zamyatin. E tá muito forte. Você vai percebendo ao longo da leitura que é a nossa sociedade. Sabe, embora ele tenha a obra seja escrita na década de 1920, lá na Rússia, que é uma realidade um pouquinho diferente da nossa, até porque lá era socialismo, e aqui a gente tá no ápice da crise do capitalismo, a questão é muito, muito, muito parecida. É uma crítica muito forte. Sim, sim.
Tanto que a gente até pesquisou um pouquinho e ele fazia parte de alguns movimentos socialistas. Ele apoiou a Revolução de Outubro. Ele tinha todo o ideal do socialismo. Sim. Só que ele viu tudo aquilo ruir, né, pro totalitarismo do Stalin, criticou esse totalitarismo, e aí eu me arrisco a dizer que nesse bolo ele ainda colocou muitos dos ideais socialistas que ele tinha. Sim. Eu não sei quantos eram, se era muito forte ou mais fraco, mas a crítica ao sistema capitalista tá presente e mostra, sabe, eu tinha aquela pulguinha, ele deve ter sido socialista. Aí a gente pesquisou aqui antes de gravar e ele participou do movimento. É, porque muita gente pega essas distopias, por exemplo, Nós, até 1980. 1984 eu acho que ela é um pouco mais focada assim na crítica ao comunismo, mas realmente aqui a gente vê que ele tem essa questão da massificação que não é uma característica exclusiva, né, do comunismo, mas ela entra também, né, no capitalismo também, né, que a gente realmente, que nem o Alex estava falando até agora, né, você é obrigado pelo sistema, né, a ter uma série de regras, né, para você cumprir. Inclusive, você tem uma quantidade muito pequena de horas de lazer, né, vamos dizer assim. Que é o que acontece aqui também. Eles não têm. Eles trabalham, né, eles têm uma pausa pro almoço, que nem a gente, né, tal. Que é tudo isso aí que o Alex falou. Então, tudo isso gera esse sentimento de massa, né. Eu tava falando, também. A gente resolveu falar sobre isso porque muitas pessoas pegam, e eu já vi isso acontecer, pegam um livro de distopia e vai no senso comum. Isso aqui é uma crítica ao socialismo. Só que não considera a porra do contexto. Sim. Né? Não sabe que, por exemplo, é uma crítica ao socialismo? Não, é uma crítica ao socialismo totalitário de Stalin. Você tem que colocar algumas palavrinhas aí na frente, porque senão fica muito desconexo. Até porque como é que ele apoiou a Revolução de Outubro e vai criticar o socialismo depois? Óbvio, né, que as pessoas podem mudar de ideia. Mas é que tá. Você não pode olhar uma distopia e falar assim, é crítica ao socialismo. Vai atrás da informação e tenta, sabe, dar um passinho a mais nesse seu raciocínio limitado. Desculpa. Vrá! Então toma aí, Foi. sociedade. Você tem que pensar um pouco além do senso comum, sabe? Não é só você pegar e falar assim, isso daí é uma crítica ao comunismo. Não necessariamente, né? É bom você ler sempre com a cabeça um pouco mais aberta, disposto a, né, a questionar algumas coisas. Aí, eu falei bastante dessa coisa do capitalismo, agora a Mia que vai falar, porque esse ponto aqui cabe a ela e eu acho que ela tem um pensamento muito, muito melhor do que eu nesse caso. Que é justamente a questão das mulheres nas distopias. Especialmente nessa, 1984 e algumas outras. Pois é. Uma coisa que, então, justamente, o papel das mulheres nessas distopias, né, que o Alex estava falando. Se você leu alguma dessas distopias, você já deve ter observado isso. Você tem um protagonista que tá inserido dentro ali daquele sistema, né, tal. Às vezes ele tá feliz, às vezes nem tanto, mas enfim. Mas ele tá lá inserido, ele tá lá tranquilão, vivendo a vida dele, pá. De repente, ele conhece uma mulher. Do nada, né? Tá lá, pá, não sei o que, na vida dele, pá. Conheceu uma mulher. E aí esta mulher, por algum motivo, ela começa a inserir... Ela começa a inserir ideais, algumas coisas, começa a questionar às vezes a realidade dele, né? Coloca aquela pulga atrás da orelha do cara. E aí é quando começa a desenrolar todas essas histórias. E eu acho que isso é uma coisa complicada, porque qual é o papel real dessas mulheres na revolução? O que leva elas, né, a querer mudar o sistema onde elas estão? Isso é muito pouco explorado. Na verdade, quase nunca é explorado, né? Nessas distopias mais antigas, elas não têm uma motivação, assim, não fica muito claro o porquê que elas querem fazer aquilo, né? Até eu tava comentando, né, com a Alex, que no Nós, por exemplo, a I-330, a forma como ela é apresentada, como ela apresenta a mudança pro D503, é até muito romantizada, assim, sabe? É aquela coisa assim, muito... qual que é o momento, por exemplo? Eles estão numa casa antiga e, sei lá, ela tá usando um vestido, porque eles têm uniformes, eles não podem usar roupas diferentes, né, de uniformes. Coloridas, principalmente não. Então ela tá lá, né, com um vestido, não sei o que, tá.
Então, sabe, me parece um pouco vazio, assim, sabe? Até a forma como eles se conheceram, né? Eu tava relendo aqui antes de gravar o vídeo, ele fala que ele tava observando as coisas e deu uma gargalhada. E aí percebeu e veio conversar com ele. Então a inserção dessas mulheres na história, muitas vezes me parece assim, não é como se elas tivessem um motivo muito forte, assim, mas a sensação que eu tenho você tem um protagonista inserido num sistema, ele tá feliz, o sistema é, entre aspas, perfeito, vamos dizer assim. E aí você pega essa personagem que é tipo uma perturbadora da ordem, entendeu? E que ela serve, né, na verdade, pra fazer com que este protagonista saia da sua bolha. Essa é a função dela. Ele de certa forma tá alienado e ela vem pra emancipar ele do sistema, né? Sim. Usando os termos aí que eu falei antes. O que é meio uma coisa... Mas aí eu acho que é legal chato a gente mostrar aquele contraponto que você falou do conto da Aya. Pois é. Eu li o Conto da Aya, que é um livro maravilhoso que eu preciso fazer uma resenha logo. E no Conto da Aya, por exemplo, você tem as mulheres como protagonistas de uma revolução. Uma revolução pequena e tal, né? Porque, enfim... Mas elas estão se unindo, elas têm motivo. A motivação é basicamente o livro, né? Então, assim, a história dá pra elas toda uma motivação, um background pra elas fazerem isso. Não é uma coisa que surge de uma forma aleatória, assim, né? Não, elas querem fazer porque, sei lá, porque o sistema é mau. Não é só por isso, entendeu? Então você insere as personagens e você vai trabalhando todos os motivos que elas têm pra se revoltar, né? Então essa acho que é a diferença também de uma distopia que foi escrita também numa época que você já tinha, né, uma noção mais forte de feminismo, por exemplo, e que também foi escrita por uma mulher, né? Mas assim, uma questão interessante de reforçar é que tanto em 1984 quanto um pouquinho também em Fahrenheit 451, quanto aqui, o que a Miriam tava falando é que a mulher não tem o porquê querer sair daquilo, né? Exatamente. Elas não têm esse desenvolvimento. Então você não entende exatamente o que naquele sistema obrigou não. Obrigou ou motivou. Uma mulher, né? Por que uma mulher não? E por que é uma mulher sempre, entendeu? Então, assim, eu acho que acho que me incomoda um pouco isso, sabe? Sabe, pra mim, remete muito àquela ideia do Adão e Eva, sabe? Por exemplo, né? Adão tava lá, vivendo de boa, lá no jardim, lá, pá, não sei o que, foi lá, a Eva encrenqueira, catou a maçã lá e deu pra ele. Falei, pronto, aí ferrou tudo, eles tiveram que vir pra terra e pronto, acabou. Então, basicamente, a sensação que eu tenho é que você reproduz essa ideia, sabe? Tipo, por que a mulher faz isso? Sabe? Porque aí vem toda aquela concepção bem erradinha, né, de mulher, né? Porque a mulher é mais curiosa. Porque a mulher, ela dá ouvido pra quem não deve. Porque a mulher não tem um raciocínio muito, sabe? Essas coisas assim. Então você não trabalha uma motivação, você trabalha, né, numa visão estereotipada lá, tipo, da Bíblia, assim, mais ou menos. Eu acho que tem o outro ponto que a gente tava conversando, que eu não me convenci ainda disso, mas parece que a mulher é meio que uma musa inspiradora da revolução. Tem esse ponto também, né? Pode ser isso também. Porque, embora não tenha a motivação que leva ela, por exemplo, em Conto da Aya, elas eram praticamente estupradas. Sim. Certo? Então, que mulher quer continuar sendo estuprada? Servir de barriga de aluguel e por aí vai. Nenhuma. Nas distopias não tem essa questão. Você não sabe por que a mulher tá querendo revolucionar o sistema. O motivo estamos infelizes, queremos uma sociedade nova. Essa é a motivação. Mas é uma motivação fraca pra justificar por que tem que ser papel de uma mulher. E por que sempre tem que rolar um sexozinho, tem que rolar o charmezinho, o chamegozinho. Eles é um sempre... objeto. Eles têm que se apaixonar por essas mulheres. É isso que eu também acho uma coisa bizarra, assim. Ela não pode ser, por exemplo, companheira de revolução, entendeu? Não, ela tem que ser tipo um objeto do amor desse protagonista. E é ele que geralmente faz a revolução, né? Ou tenta. Então... A mulher, até aí 330 tem uma parte importante na revolução em si. Não, sim. Tal, mas o problema
motivacional é ridículo, infelizmente. Acho que pra mim é o único ponto fraco do livro. Então, Porque muita coisa que faz pensar, mas isso daí... Pra mim, isso eu também não curti muito, assim. Até porque, sei lá, né, gente? Sabe, tudo se rolar em torno do romance, sabe? Assim, é uma coisa, sei lá. Desnecessário, né? Eu não curto muito, obviamente que isso é uma crítica, assim, é uma coisa pessoal, talvez. Se você gosta, não tem problema, tá? Você pode continuar gostando, não tem problema nenhum, tá? Você torce ali pros protagonistas ficar juntinhos, se apaixonarem. Então é isso, gente. Encerrando o vídeo, que já deve ter ficado grande para um caralho. Ainda bem A que gente tentou passar um panorama geral, o contexto da obra, o contexto dentro da obra. Trouxemos alguns pontos, a noção do futuro, a crítica ao sistema totalitário industrial e a questão da mulher. Se você leu este livro, fala pra gente se você gostou ou não, e principalmente esses pontos que a gente trouxe pra discussão. Tanto a questão do futuro, quanto do capitalismo, quanto também das mulheres. Principalmente das mulheres, porque a gente quer saber a opinião de vocês. Mas se for pra escrever coisa babaca, não escreva. Pensa sempre nisso. É isso aí. A gente não quer estresse pra vida, porque a vida já é estressante demais. Isso aí. Então é isso, gente. Bom dia do Orgulho Nerd pra vocês. Divirtam-se, né? E vida longa e próspera pra vocês. Beijo. Tchauzinho. Tchau, tchau. Não existe revolução final. As revoluções são infinitas.